Boa noite a todos. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que disponibilizaram o seu tempo para participar conosco aqui desse nosso bate-papo sobre o Novembro Azul. Agradecer essa parceria que nós estamos estabelecendo com o Oncoguia, o Instituto Oncoguia, tão bem dirigido pela nossa conterrânea aí, a Luciana Oates. Luciana, muito boa noite. Boa noite, doutor Arnaldo, que urologista, está participando conosco, aceitou o convite da Luciana. Obrigado, doutor, por disponibilizar aí o seu tempo no meio da pandemia e da correria. Obrigado pela disposição, viu, doutor? E eu que agradeço o convite, Cristian. Nós somos o Lions Clube de Tatuí, somos um clube de serviço, somos todos voluntários, né, na causa, e nós trabalhamos, né, servindo a comunidade e também realizamos essas reuniões como forma de aprendizado e também para a gente ser multiplicadores de informações. Então, essas reuniões, estamos aqui no ambiente virtual com os companheiros, companheiras aqui do clube, com também o Valdir, nosso convidado especial lá do Tatuapé, São Paulo. E nós agradecemos muito a presença de vocês. Temos aqui o nosso companheiro Marcos, presidente de divisão. Boa noite, Marcos. Também tinha aparecido ali para nós a nossa governadora, a Cida Millen, a quem nós agradecemos também. O companheiro Leão Vitor, Lisboa, presidente do distrito do Léo Clube, que são os jovens do Clube de Lions. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou vendo agora o Marquinho lá na câmera. Obrigado, Marquinho. Opa, estamos junto, Cristian. Estamos aqui. E agradeço a presença também da nossa presidente da Comissão de Saúde, a Cris Lisboa, e a Renata, que é também do Oncoguia, que é nossa parceira aí nos eventos que nós estamos realizando. Feitos os agradecimentos, eu passo a palavra à Luciana, que vai bater um papo com o Arnaldo hoje, e a gente está aqui hoje para aprender mais um pouco. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cristian. Mais uma vez, muito obrigada também aqui pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar aqui trazendo mais informação de qualidade para vocês. E aí, acho que mudando completamente o canal, né, desde a última vez que a gente se encontrou, hoje a gente está aqui literalmente no último dia do mês de novembro, mas a gente não deixou o novembro passar, né, literalmente sem falar do nosso famoso Novembro Azul. E aí, para mim, a gente conseguiu, quero começar agradecendo o doutor Arnaldo, que ele faz parte do nosso comitê científico do Oncoguia, e eu falei, não quero falar, né, de Novembro Azul sozinha, é muito mais fácil poder ter um especialista como ele para me ajudar a trazer toda essa discussão do Novembro Azul para vocês. Então, o que eu pensei, gente, eu vou conduzir uma conversa aqui com o Arnaldo, a ideia é que eu quase que vou fazer uma entrevista. E aí, também, acho que é legal que vocês também, quem quiser falar, quem quiser me ajudar a trazer dúvidas, aproveitem aí o momento e a gente vai... você está. Vai conversando com vocês, né, Arnaldo? Acho que pode ser assim, né? Perfeito, Lu. Acho que dá para a gente ir conversando, sim. A Luciana, ela já entende tanto da parte de oncologia, da parte de câncer de próstata, que acho que seria mais fácil até eu entrevistá-la já, de tanto que a Lu é especialista. Mas para mim é um prazer, eu agradeço mais uma vez o convite. E eu acho que muito interessante isso que o Christian falou aí na apresentação, que a gente está agora aí com 21 pessoas conectadas aqui nesse Zoom. Eu acho que isso representa pelo menos mais de 200 pessoas, né? Pensando que o Lions é um multiplicador, como o Christian falou, né? Acho que a ideia é exatamente essa. Assim como quando eu converso com a Luciana, quando eu converso com o Oncoguia, se tiverem 5, 6 pessoas na conversa, a gente sabe que essa conversa ela vai se multiplicar e vai atingir outras pessoas, e o ponto é exatamente esse, né? Acho que essa é grande parte do serviço aí do Lions. Então, para mim é um prazer poder falar com vocês, e o máximo que a gente puder esclarecer para vocês, eu sei que a gente vai estar esclarecendo para outras pessoas também. Então, Lu, obrigado pelo convite.
Você que manda, vamos nessa. Eu acho que eu também quero começar parabenizando cada um de vocês que estão aqui com a gente hoje, porque, né, como diz aí diz a lenda, homem foge desse assunto, né? Homem foge um pouquinho, né, de cuidar da saúde, de manter a saúde em dia. Então, eu quero parabenizar muito cada um de vocês, né, que veio aqui hoje, numa noite de segunda-feira, para aprender um pouquinho com a gente. Então, Arnaldo, eu acho que vamos começar falando um pouco, de maneira mais geral, né? Eu acho que a gente tem aqui uma faixa etária, muito provavelmente, que tem mais do que 50 anos, né? Então, o que é hoje cuidar da saúde, né? O que é hoje prioridade quando a gente fala em manter a saúde masculina em dia? A saúde masculina, ela envolve muito da própria saúde feminina, né? Isso que você falou, Lu, é uma coisa que aqui em São Paulo eu tenho visto cada vez menos, que é aquela história do preconceito, do medo dos homens procurarem atendimento, e eu vejo isso com muito bons olhos. Não só pela minha parte como médico, como uro-oncologista, como a gente estava explicando aí para o Valdir, né, que tinha perguntado, mas como paciente, como membro da sociedade, né? A gente sabe que tem muitas doenças que a gente consegue sim tratar e que a gente tem tratamento eficaz, tratamentos modernos, tratamentos com poucos efeitos colaterais para várias doenças, mas para iniciar um tratamento, a pessoa tem que ir atrás. Ela não vai simplesmente em casa, sem fazer nada, sem procurar acompanhamento, conseguir se livrar e resolver todos os problemas de saúde que ela vai ter. Então, grande parte da saúde do homem começa, sim, com a prevenção, e às vezes a prevenção focada, e eu chamo de prevenção focada aquilo que é direcionado. Então, por exemplo, para evitar o câncer de pulmão, eu vou parar de fumar. Então, isso é uma coisa direta, uma relação direta. Cigarro com o câncer de pulmão, por exemplo. Mas eu acho que se a gente for falar de saúde do homem, de um modo geral, a gente tem que pensar em saúde no âmbito mais amplo. Já saí. A gente tem que pensar num âmbito mais amplo, e esse âmbito mais amplo inclui os mesmos cuidados das mulheres. Então, uma alimentação saudável, atividade física e o famoso corpo são, mente sã, né? A gente tem que ter uma vida que a gente tem que gostar, a gente tem que fazer valer a pena, né? E esse gostar, eu vou usar mais uma vez uma coisa que o Valdir comentou aí na pergunta no começo, que ele comentou de um colega que estava se aposentando e que acabou de ter os netos. Eu sempre gosto de contar uma história, acho que já contei para a Luciana essa história, de um paciente que chegou no meu consultório com um câncer de próstata metastático. Ou seja, o câncer já tinha espalhado para alguns órgãos do corpo, e ele chegou no meu consultório assim, primeira consulta já com os exames todos acometidos. E eu propus para ele algumas alternativas de tratamento, expliquei que a cirurgia para ele não teria mais tanto benefício para o câncer de próstata, mas que existiam alguns tratamentos que ele poderia fazer sim, e queriam controlar muito bem o câncer de próstata dele e tal, só que teria alguns efeitos colaterais. E ele agradeceu muito e falou que não queria fazer nenhum tratamento. E eu falei, puxa, mas por que você não quer fazer nenhum tratamento? E ele basicamente respondeu, falou, Arnaldo, eu já vivi bastante, eu já estou velho, já me aposentei. Ele estava com, sei lá, 65 anos, super jovem. E, enfim, ele estava desiludido da vida, não queria fazer tratamento nenhum. E eu expliquei para ele que não tinha como eu acorrentá-lo no consultório e obrigá-lo a fazer tratamento. Meu papel era orientá-lo como que as coisas iriam evoluir, fazendo ou não o tratamento. E aí era a decisão dele, fazer ou não fazer o tratamento. Ele agradeceu muito, foi embora, e eu me coloquei à disposição depois, e pronto. Eu sei que deu uns 3, 4 meses, ele marcou uma outra consulta. E aí ele sentou no consultório, doutor, sabe aquele tratamento todo que o senhor tinha falado? Então, nós vamos fazer tudo. Eu falei, como assim tudo? Eu falei, não, eu quero fazer tudo. Eu falei, bom,
tudo bem, vamos ver tudo que dá para fazer, mas desculpa, por que o senhor quer fazer tudo e antes o senhor não queria fazer nada? Ele falou, doutor, nasceu o meu neto. Eu falei, ah, e aí? Ele falou, doutor, o neto é um filho que vem lambuzado no mel. E eu quero ver meu neto crescer, eu quero ver. Então, assim, o que deu para perceber é que ele estava meio que desiludido, ele não estava feliz com a vida dele, sei lá, tinha parado de trabalhar e esperava muito da aposentadoria, a aposentadoria não foi tão legal quanto ele queria, mas na hora que o neto nasceu, ele arranjou um novo motivo para viver. A vida dele passou a fazer mais sentido. Ele queria ficar vivo, ele queria curtir o neto. E para ele poder curtir o neto numa boa, ele percebeu que ele precisava fazer o tratamento do câncer de próstata dele. Então, o que estava faltando nele naquela primeira consulta, ou até antes, era realmente ter um motivo para ele querer ficar vivo, ter um motivo para ele gostar, para ele cuidar da saúde dele. Porque muitas vezes ele é alguém que é sedentário, que não faz atividade física, que não se alimenta bem, que fuma, que briga com os outros, que é agressivo, que é violento, tudo isso. E é uma pessoa que faz isso porque ela não sei, não tem muito prazer. Às vezes é uma pessoa que está um pouco deprimida, que precisa de cuidado, e que para poder, enfim, ter realmente uma motivação para viver, né? Então, eu gosto de mencionar essa história porque é uma coisa bem pontual e que em 3 meses entrou uma pessoa no consultório, 3 meses depois entrou uma pessoa completamente diferente, e que talvez se os netos dele ou algum neto tivesse nascido ou se ele tivesse conseguido alguma outra motivação para querer viver antes de desenvolver esse câncer de próstata ou numa fase inicial, talvez ele tivesse se motivado até a fazer um tratamento na fase inicial do câncer que teria intenções curativas, que ele poderia assim aumentar muito não só a expectativa como a qualidade de vida dele. Então, eu gosto de comentar tudo isso, mas na verdade mais para explicá-lo, que você me falou qual que é a importância na saúde masculina, o que tem que fazer? Eu falei, depende se você está motivado para viver ou se você não está. O meu objetivo é pegar as pessoas que estão motivadas e orientá-las, e as pessoas que não estão motivadas, pausa, mãos ao alto, vamos entender por que a gente quer viver, o que a gente quer ter de prazer. Se não é pela gente, é pelos outros. Você é provedor da sua família, você cuida de alguém, de um filho, de um neto, de um sobrinho, da esposa, do marido, enfim. Ou você vai querer viver, você vai querer ficar bem por você ou por alguém próximo de você. Então, a partir do momento que você decide que não, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero cuidar de mim mesmo, aí a gente tem como direcionar e existem os direcionamentos gerais que servem para todo mundo, que é aquilo que eu falei de se alimentar bem, de não fumar, controlar o álcool, atividade física, dormir bem, ter bons relacionamentos, tudo isso, e as questões específicas, e as questões específicas entram nos fatores de risco de cada doença. Então, peraí, essa orientação é geral, serve para mim? Serve para mim. E essa orientação? Essa orientação é para quem tem familiar com câncer de próstata. Deixa eu ver, alguém na minha família tem câncer de próstata? Não tem, então não serve para mim. Mas tem o fulano tal que tem alguém na família dele que tem câncer de próstata, então essa orientação serve para ele. Deixa eu aproveitar, eu que sou um multiplicador, eu que sou do Lions de Tatuí, sou multiplicador, tenho acesso com um monte de gente de outros lugares, acho que lá são 150 mil habitantes em Tatuí, uma coisa assim. Então, vou multiplicar, vou conversar com as pessoas que eu tenho acesso para que as pessoas que estão em grupo de risco para determinada doença vão atrás e tudo isso. Então, acho que grande parte da saúde tem que contar com isso, tem que entender como você se insere na sociedade, quais são os cuidados que você tem que ter e se você faz parte do fator de risco, você está incluído nos grupos de risco para alguma doença específica e seus cuidados têm que ser mais específicos. Lu? Bom, o que eu gosto dessa sua história é que ela tem uma coisa que é sempre dá tempo, né? Sempre é possível. Né? Acho que ele foi para casa, né, meio sem esperança, e aí ganhou de presente o neto,
E não precisa ser só neto, né? Pode ser uma viagem que eu quero fazer, né? Acho que tem uma coisa muito importante que é ter projeto de vida, né? Acho que é disso que você está falando. Que bacana que é ter projeto de vida e o quanto a saúde está linkada com isso, né? Então, e aí eu vou, então, já que a gente está aqui falando de câncer de próstata, né? Acho que sempre vem essa pergunta, né? Como é que eu faço, então? Se eu tiver que falar especificamente de prevenção de câncer de próstata, tem ali umas recomendações, mas a gente também tem a recomendação para quando a gente tentar encontrar pequenininho, né, Arnaldo? Que acho que é o grande objetivo, que é fazer diagnóstico precoce. Então, o que eu tenho que fazer e a partir de que idade, né? Excelente, Lu. Eu acho que nosso objetivo é tentar explicar bastante, mas colocar os tópicos principais, né? E desses tópicos principais são as idades, né? A gente sabe que o câncer de próstata, ele tende a aparecer em pessoas com mais de 60 a 65 anos de idade. A idade normal, vamos dizer assim, a idade mais comum de aparecer um câncer de próstata é por volta dos 60, 65 anos de idade. Isso é muito fácil, isso eu vejo no meu dia a dia. Toda vez que eu vou fazer uma cirurgia, eu checo a idade. Óbvio, o paciente que eu já estou acompanhando tudo, mas a gente sempre revê o caso e é quase sempre a mesma coisa. 60, 62, 64, 67, essa é a maioria. Eventualmente, e nesse eventualmente eu coloco hoje de manhã, eu operei um paciente com 48 anos de idade. 48 anos de idade com câncer de próstata não é o habitual, é exceção, mas pode acontecer. E tanto pode acontecer que a gente sabe exatamente, e o nosso objetivo é tentar explicar para as pessoas que são fator de risco, ou seja, que têm um risco aumentado, que podem estar nessa exceção, explicar que elas também podem ter câncer de próstata antes da idade habitual. Porque muita gente pega e fala assim, espera aí, eu estava lá, assisti a conversa da Luciana com o Arnaldo, e ele falou que a idade normalmente é por volta dos 65, eu estou com 59, quando eu fizer 65, eu vou atrás. Mas, imagina esse paciente que eu operei hoje de manhã com 48 anos de idade, que não tinha sintoma nenhum, se ele fosse esperar até os 65 para fazer algum exame. Provavelmente, ou ele não chegaria nos 65, ou quando ele fosse fazer o exame, ele estaria bastante pior que esse meu paciente que eu usei de exemplo da história do câncer que chegou já com metástase e bastante avançado. Então, de um modo geral, a idade é 50 anos. A partir dos 50 anos, tem que passar no urologista, não necessariamente para fazer o exame de toque retal, não necessariamente para fazer o exame de PSA, simplesmente passar no urologista para entender como que funciona isso que a gente está falando. Porque a Luciana começou de uma maneira brilhante essa conversa, que é super importante, talvez um dos pontos mais importantes, e aí eu não sei dizer como que está em Tatuí especificamente, na região, como estão as pessoas em conhecimento sobre câncer de próstata e acompanhamento com urologista, mas eu digo que em São Paulo já mudou muito de quando eu terminei a faculdade, a residência, para agora. A gente via muito essa questão do preconceito, de brincadeiras que faziam com que as pessoas não procurassem atendimento médico, pensando, não, eu não vou no urologista porque eu vou levar um toque retal e isso vai ser desconfortável, isso vai afetar a minha masculinidade. Eu ouvia isso na época que eu estava na faculdade, até na residência. Hoje em dia é muito raro de eu ouvir alguma coisa do tipo aqui em São Paulo, porque as pessoas já estão mais conscientes. E eu digo de São Paulo simplesmente porque é a maior parte da população que eu atendo. Eu atendo bastante gente do interior e de outros estados também, algumas pessoas de outros países, tem muita gente da América Latina que vem se tratar em São Paulo, então Uruguai vem muito, Colômbia vem bastante, e são pessoas, por exemplo, as pessoas do norte do país, elas não querem passar em consulta e fazer tratamento lá.
talvez lá eles ainda tenham muito disso que a gente está falando de preconceito, de tudo isso. E o que eu vejo? As pessoas do norte do país, muitos pacientes que vêm de lá, eles vêm, fazem a consulta, fazem os exames aqui, operam aqui, esperam se recuperar da cirurgia totalmente para voltar para o estado de origem deles, para a cidade de origem deles, e não contam absolutamente nada para ninguém. E o nosso objetivo em fazer as consultas e fazer os tratamentos não é divulgar a individualidade, divulgar a privacidade de ninguém. O nosso objetivo é exatamente resolver um problema que a pessoa possa ter, e isso só diz respeito à pessoa e a quem ela quiser que saiba. Então, isso é muito importante na hora que a gente vai falar sobre cuidados de saúde, porque muito da brincadeira que se fazia, e por isso que eu volto a falar, não sei como é que está em Tatuí a consciência dos homens, das pessoas em relação a isso, mas muito da brincadeira que se fazia era exatamente assim: vou sair mais cedo porque eu tenho que ir no urologista. O fulano de tal marcou consulta no urologista. Meu Deus, e agora? E assim, e isso é uma coisa que não precisa falar. A gente não conta para as pessoas que a gente vai fazer tudo. As pessoas não precisam saber. Se você quiser falar, ótimo. E é até bom, se você for uma pessoa consciente, voltando nas palavras do Christian, multiplicador, e você for uma pessoa que até saiba se posicionar e falar assim: não, eu estou com 50 anos, eu vou ao urologista e vou fazer exame. Ou vou novamente ao urologista, porque eu já fui aos 50 anos, vi que estava tudo bem, e vou novamente porque eu sei da importância de fazer o segmento. Ponto. Na hora que a pessoa se coloca dessa maneira, é muito difícil de vir alguma brincadeira que afete a pessoa negativamente. Então, isso faz parte do posicionamento de cada um, tanto perante a sua família, os seus amigos, a sua sociedade como um todo, e a sua própria saúde. Então, faz parte, não só a pessoa se conscientizar que a partir dos 50 anos ela precisa sim ser avaliada, ou até antes dos 50 anos, se ela tiver algum fator de risco, como foi o caso desse paciente que eu operei de manhã, de ir antes ao consultório. Então, em resumo, 50 anos, a orientação é passar no urologista. 45 anos, caso tenha algum fator de risco. Arnaldo, como é que eu sei se eu tenho algum fator de risco? A gente pensa basicamente em 2 fatores de risco, por mais que a gente saiba que tem outros, mas são 2 principais. Um é histórico familiar. Então, se algum pai, avô, tio, irmão, alguém bem do microentorno da família tiver tido câncer de próstata, essa pessoa faz parte do grupo de risco. Ela já tem o dobro de chance de ter câncer de próstata do que uma pessoa que não tem histórico familiar. Então, se alguém na família teve câncer de próstata, o ideal é que essa consulta seja a partir dos 45 anos de idade. Se ninguém na família teve câncer de próstata, pode ser a partir dos 50. E se a pessoa é afrodescendente, também com 45 anos. Então, de um modo geral, a partir dos 50, todo mundo. A partir dos 45, afrodescendentes ou que tenham histórico familiar de câncer de próstata. Sabendo desse resumo, todo o resto vai depender de cada pessoa, com o médico que for passar, decidir a frequência, a necessidade de exames, sim ou não. E a necessidade de exame, aí sim eu acho fundamental que fique muito claro que, assim como eu expliquei para o meu paciente que tinha o câncer de próstata com metástase, que eu não ia acorrentá-lo no consultório e obrigá-lo a fazer um tratamento, ninguém é obrigado a fazer nenhum exame físico ou de sangue se não quiser. Então, o papel do médico é orientar o paciente que ele tem um risco sim ou não e que exames como o exame de toque da próstata podem sim trazer informações importantes para a gente saber se essa pessoa tem ou não um câncer de próstata, e aí sim, com base nessa informação, o paciente decidir se ele quer ou se ele não quer fazer o exame de toque da próstata. E isso é muito importante que fique ciente.
E isso é uma das mudanças que eu falei, que eu vi muito dos últimos anos, que no começo, quando eu terminei a faculdade, terminei a residência, eu não conseguia muito bem explicar isso para os pacientes e parecia mais ou menos que eu estava tentando pedir para o paciente fazer o toque. Hoje em dia eu inverti isso completamente. Eu só faço o toque retal em quem realmente chegava assim, Arnaldo, eu entendi, você pode fazer o toque, por favor, para eu saber se eu tenho um risco aumentado de ter câncer de próstata ou não? Pois não, eu posso fazer o toque. Porque muitas vezes a impressão, até nessa brincadeira, não sei se vocês recebem, eu como urologista acabo recebendo um monte desses videozinhos, desenho, brincadeira, desenho em quadrinho, tudo isso. E a impressão que dá nesses brinquedos é que o urologista gosta de fazer toque retal nas pessoas, né? Não, o urologista não gosta de fazer toque retal nas pessoas. A questão é que o toque retal a gente sabe que faz parte do exame físico e assim como o dentista, na hora que vai mexer lá numa cárie, você acha que o dentista gosta de abrir a boca de alguém que está com dente podre lá atrás cheirando mal? Claro que não, ninguém gosta. Mas ele sabe que na hora que ele vai mexer naquele dente podre, que está cheirando mal, que está infectado, ele está fazendo o trabalho dele para o bem daquele paciente. E é exatamente o que a gente faz. Eu faço toque retal, eu sei que muitas vezes é desconfortável, ainda mais se a pessoa tiver hemorroida, tiver alguma coisa do tipo, é desconfortável sim. E qual que é o meu papel? Explicar para o paciente a importância daquilo, o paciente vai decidir se ele quer ou não, e o meu outro papel é fazer o toque retal, caso o paciente queira, da forma menos dolorosa possível, mais rápida possível e que traga o máximo de informações possível, para depois, com as informações do exame físico, eu e o paciente decidirmos se ele precisa fazer uma ressonância, se ele precisa fazer uma biópsia, ou se que ele precisa ir para a casa dele, tomar uma cerveja, curtir os netos e voltar só no ano que vem ou até no outro. E esse é que é o objetivo, é fazer com que essa dúvida, será que eu tenho câncer de próstata? Será que eu tenho uma chance de ter câncer de próstata? Que isso seja uma coisa rápida, que dure ali 15, 20 minutos, ponto, passou, nossa, livre, 1 ano, estou livre, tranquilo, 2 anos que seja, entendeu? Que tem acompanhamento até de 2 em 2 anos, e isso só tem como descobrir se vai precisar acompanhar a cada 1 ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos, depois que passar na primeira avaliação. Arnaldo, vamos pensar que, né, teve alguém que fugiu, né, até hoje, né, tá aí com 60, 65, e realmente não foi no uro, né, deixou um pouquinho de lado a saúde masculina. Tem sinais e sintomas que também merecem atenção? Tem sim, Lu. Deixa eu ver uma coisa aqui se eu consigo. Será que eu consigo compartilhar minha tela aqui, Lu? Não. Consegue? Consegue, né, Christian? Espera aí. Tem que liberar. Eu vou liberar ele aqui. Enquanto isso, só para te perguntar, então, baseado dessa primeira consulta aí dos 50 anos, você vai definir de que forma, de maneira personalizada, como que vai ser o segmento, né? Exatamente. A ideia é essa. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ok. Sim. Acho que é super importante a gente explicar um pouquinho sobre isso aqui para vocês entenderem aonde está a próstata, né, Lu? Para a gente já vê esse desenho várias vezes, mas as pessoas nem todo mundo costuma ver. Isso aqui é um corte anatômico de perfil, tá? O paciente está de frente para a esquerda e aqui está de costas para a direita. Então, esse vermelho aqui é a bexiga, e aqui na bexiga é onde a gente acumula a urina. Então, os nossos rins filtram o sangue, o produto dessa filtração é a urina desce lá dos rins até a bexiga, onde ela é acumulada, e ela sai da bexiga pela uretra, que é esse canalzinho que desce por aqui até o meio externo. Passa lá pelo pênis, no caso do homem, e vai lá para fora. Bem no meio do caminho, você vê que esse canalzinho ele passa aqui por uma glândula amarelinha aqui. Essa glândula é a próstata, tá? E essa glândula só os homens têm. Só homem tem a próstata. Então, a gente sabe, respondendo a pergunta da Luciana, quais seriam os sintomas que a pessoa podia ter? Depende.
A gente sabe que a próstata, como o canal da urina, a uretra, passa exatamente no meio da próstata, se a próstata tiver com algum problema, esse problema ele pode afetar o canal da urina, sim. Assim como ele pode afetar o canal do sêmen, da ejaculação, que é esse outro canalzinho por aqui. Eles se juntam e a partir daqui a gente tem um canal comum. Então, a partir da análise do líquido que é eliminado, seja ele urina, seja ele sêmen, a gente consegue ter uma ideia se está tudo bem com a próstata. Qual que é o problema? O câncer de próstata, ele costuma acontecer na região periférica da próstata, que é essa partezinha bem para frente aqui, longe do canal. Normalmente, próximo aqui do canal, acontece o que chamamos de hiperplasia benigna da próstata, ou seja, é o aumento benigno da próstata. E aí sim, esse aumento benigno, na maior parte das vezes, ele costuma apertar o canalzinho e a bexiga passa a ter mais dificuldade para esvaziar aqui. Então, quando a gente tem sintomas, ou a gente está falando de uma hiperplasia benigna, e esses sintomas são o jato de urina fica mais fraco, porque está mais difícil de esvaziar, ou a pessoa passa a ter que levantar muitas vezes à noite para urinar, ou o intervalo da micção, ou seja, o tempo entre uma vez que a pessoa vai ao banheiro urinar e outra se torna um tempo muito curto, porque ela tem muita dificuldade de esvaziar. Esses sintomas normalmente são ou desse aumento benigno ou de um câncer avançado. E por que avançado? Por causa disso aqui. O câncer costuma acontecer aqui fora, bem na região externa da próstata. E ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Se ele chegou aqui próximo do canal, é porque ele já tomou conta de grande parte da próstata, tá? Então, é por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico antes de ter os sintomas. Essa aqui foi uma aula que eu dei recentemente, que a Lu participou, e eu acho importante da gente explicar isso aqui. O toque da próstata que a gente fala é exatamente isso aqui, ó. A próstata, como ela está logo abaixo da bexiga, fica muito difícil da gente acessar. A próstata é um órgão muito interno. É diferente, por exemplo, quando você vai ao ortopedista com uma dor no ombro, com uma dor no quadril, alguma coisa assim, que você consegue examinar a pessoa. A próstata não, ela é muito interna. Esse azul, cinza aqui é o osso que a gente tem. Então, a gente não consegue apertar a barriga até chegar na próstata porque tem um osso na frente, tem a bexiga por cima, tem o pênis e o escroto aqui por baixo, e o único acesso que a gente tem é através do reto. É por isso que a gente faz um toque retal para alcançar a próstata. E o nosso objetivo é detectar carocinhos como esse aqui. Esse carocinho, essa bolinha, está representando um câncer de próstata sendo detectado no toque retal. Agora, prestem atenção que esse nódulo aqui, que está representando o câncer de próstata, ele não está em contato nem com o canal do sêmen e nem com o canal da urina. Então, esse nódulo aqui, ele demoraria provavelmente mais de 2 ou 3 anos para dar algum sintoma. E até ele chegar aqui, ele já teria tomado conta de grande parte da próstata. É por isso que a gente tem que fazer o toque, porque quando a gente faz o toque prostático, a gente faz diagnóstico de tumores como esse. Tumores que não dão sintoma nenhum e estão na fase bastante inicial. Quando você está ali, você consegue sentir, é isso, o nodulinho? Exatamente. E esse que é o objetivo do toque, é sentir uma alteração na textura da próstata. Então, o que eu costumo comparar, quando eu estou dando aula para os alunos, para os residentes, eu falo, vocês estão vendo a minha câmera? Eu costumo falar assim, fecha a mão, assim, ó, e a gente tem um músculo que fica gordinho aqui na mão quando a gente fecha. Aperta esse gordinho do músculo. Isso aqui é a consistência da próstata, igualzinha, da próstata saudável. Agora, aperta aqui bem na dobrinha do osso, aqui. Isso aqui é a consistência de um câncer de próstata. É fácil de quando você aperta, você perceber se é uma coisa molinha ou se é uma coisa dura. E é exatamente o que a gente faz no toque. Então eu toco, falo, molinho, molinho. Acabou, é isso que eu vejo. Tocou,
totalmente duro, ixi, a próstata deve estar ou muito, muito, muito danificada por um câncer ou com uma prostatite, uma inflamação muito severa. E se a gente toca e está molinho, mas num cantinho você vê que tem uma parte dura, que é o que a gente fala que é um nódulo prostático, isso sim é suspeito de câncer de próstata. E se a gente detecta isso, aí sim a gente tem que fazer exames complementares, como a ressonância magnética, a biópsia de próstata, ou o exame que for necessário, mas normalmente é a ressonância e a biópsia, para a gente saber se aquela alteração que a gente sentiu no toque, ela representa um câncer de próstata ou não. E por isso que é importante também fazer o segmento, porque muitas vezes a pessoa pode ter um cisto na próstata, e esse cisto é benigno, e aí ele pode alterar o toque. Então, a gente consegue saber, por exemplo, de um ano para o outro, se o toque se manteve estável, que é o que acontece quando tem um cisto, por exemplo, o toque não muda, ou se é um nodulinho que aumentou de tamanho de um ano para o outro, que mudou a característica, que ficou mais duro. Então, a gente no toque consegue ver exatamente isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer me ajudar aqui na entrevista com o doutor Arnaldo? Fiquem à vontade. Se quiser, pode perguntar, tá bom? Sim, vocês Doutor, deixa eu dar uma pergunta para você. Fábio. Quanto de garantia tem um exame de sangue até fazer o exame de toque retal? O sangue. Normalmente o que a gente considera é que o exame de sangue, que é o PSA, ele consegue detectar algo em torno de 60% a 70% dos casos de câncer de próstata. Isso varia muito do nível do PSA e do grau de agressividade do câncer de próstata também. O PSA, não sei se todo mundo tem esse conceito, que é o exame de sangue que a gente usa para ver se a pessoa tem um risco aumentado de câncer de próstata ou não. Essa sigla PSA é antígeno prostático específico, é que a sigla está em inglês. Então, é uma proteína que só é produzida pela próstata. O único órgão do nosso corpo que produz o PSA é a próstata. Então, quando a gente dosa o PSA, Fábio, a gente sabe que tem um nível do PSA no sangue que a gente considera normal. E tem um nível que a gente considera alterado. E todo mundo que tem próstata tem um nível de PSA no sangue. Esse nível varia tanto com o tamanho da próstata, quanto se a próstata está com algum problema. Então, o que eu sempre explico para os pacientes é: eu tenho próstata. Então, se a gente dosar o meu PSA, ele vai ter um valor. E que, diga-se por sinal, eu já sei que o meu é mais alto do que deveria ser para a minha idade. Então, eu tenho que continuar fazendo um acompanhamento mais de perto, porque eu faço parte do grupo de risco, porque o meu tio, irmão do meu pai, teve um câncer de próstata muito agressivo quando ele era jovem. Então, eu faço parte do grupo de risco, eu tenho que acompanhar. E por isso que eu tenho que ficar fazendo exames também. Se a gente dosar o PSA em qualquer paciente homem que tenha próstata, e por que eu estou falando homem que tem a próstata? Nem todo homem tem próstata? Não. Se eu já tirei a próstata dele porque ele teve o câncer de próstata, ele não tem mais próstata. E aí eu vou dosar o PSA no sangue dele, o sangue vai estar com o PSA zero. Assim como as mulheres que não têm próstata, se a gente dosa o PSA no sangue da mulher, vai estar zero também. Então, quem tem próstata tem PSA. E eu vou dosar esse PSA para saber se ele está dentro do nível normal ou se ele está alterado. E se ele estiver alterado, eu sei que a pessoa tem um problema na próstata, sim. Se esse problema é câncer, aí eu não sei. Aí eu vou ter que investigar. Mas se a pessoa tem uma alteração no PSA, ela tem um problema na próstata. Pode ser só um aumento benigno da próstata, que mais de 50%, 60% dos homens vão ter um aumento da próstata. E só por ter aumentado a próstata, o PSA pode aumentar também. Ou a pessoa está com uma inflamação na próstata, que a gente chama de prostatite. Assim como tem apendicite, amidalite, a gente tem a prostatite.
E a prostatite faz o PSA subir também. Então, quando eu tenho uma alteração no PSA, eu tenho que levantar um farol amarelo aí e pensar, peraí, se o PSA está alterado, tem alteração na próstata. Será que é um câncer de próstata? Será que é uma prostatite? Será que é um aumento benigno da próstata? Não sei. Mas, basicamente, está entre essas 3 possibilidades, não são muitas. E aí a gente vai investigar. E aí a gente vai descobrir. Se a pessoa tiver com uma prostatite, que é uma inflamação da próstata, a gente dá antibiótico e resolve. Se ela tiver com um aumento da próstata, a gente dá um comprimido para diminuir a próstata e resolve também. E se ela tiver com câncer de próstata, aí são outras avaliações. Vai depender muito do grau de agressividade, da expectativa de vida desse paciente, de uma série de outros fatores para a gente decidir o que fazer. Então, quando tem alteração no PSA, pode ser câncer de próstata. E é muitas vezes, só complementando, muitas vezes a pessoa pode ter câncer de próstata sim, e o PSA estar normal. Isso pode acontecer. Tanto que é por isso que eu falei que normalmente a gente consegue só com o PSA detectar aí 60% a 70% dos casos de câncer de próstata. Os outros 30% não são diagnosticados com o PSA. Os outros 30% a gente opera ou a gente faz o diagnóstico através do toque. Então a gente está perdendo isso. E uma coisa que precisa ficar claro, Fábio, é que pode sim, meu objetivo ao trazer essa informação para vocês, não já ouvi até pessoas usando isso de desculpa, mas fazer o PSA e o toque retal não detecta 100% dos casos de câncer de próstata, porque tem muitas vezes, e aí eu vou até voltar àquele meu compartilhamento, a gente está falando que esse câncer de próstata aqui, ó, por exemplo, essa é uma próstata de tamanho normal, ela não está aumentada. O câncer aqui, ele também é pequenininho. Você vê que ele ocupa menos de 1/4 dessa próstata. Então, ele também não deve ter um PSA muito aumentado. E o fato dele estar aqui pertinho do reto faz com que a gente consiga detectar no toque. Agora, imagina se esse câncer estiver aqui na frente. A gente não consegue tocar. Então, o toque seria normal, com uma próstata molinha, com um PSA um pouquinho aumentado, mas dependendo do tamanho da próstata, o PSA pode estar até normal, e a gente está falando de um paciente com o toque normal, com PSA normal, e que pode ter um câncer de próstata pequeno crescente. Então, alguns casos de câncer de próstata na fase inicial podem passar batido até no exame de toque e no exame do PSA. E é por isso que a gente precisa fazer o acompanhamento seguido, porque muitas vezes o paciente tem um PSA, vou dar um número só para vocês terem ideia. Tem alguns laboratórios que consideram o valor do exame de sangue, do PSA normal, até 2,5. E tem alguns laboratórios que consideram o valor normal como 4, tá bom? Então, muitas vezes, tem paciente, por exemplo, com um PSA de 2,5, que já está com o câncer de próstata. Por quê? Porque o PSA basal dele era 1. E ele se manteve durante muitos anos com PSA 1. De repente, de um ano para o outro, vai de 1 para 2,5. Você falou, opa, tem algo errado aí. Só que esse paciente, eu só consigo descobrir isso se eu estiver seguindo esse 1, de repente 2,5. Se ele vai na primeira consulta com PSA de 2,5, eu vou ver no laboratório, está dentro do valor de referência, está tudo bem, não deve ser nada, e deixa quieto. Então, daí a importância da gente fazer um segmento consecutivo mesmo, segmento seguido, vamos dar uma redundância aqui, mas realmente de fazer um segmento contínuo, da pessoa conseguir saber qual que é o basal dela, saber os riscos dela e a necessidade dela de seguir ou não, de fazer exames e com que frequência que precisa ser feito, tá? Deu para entender? Eu entendi. Fazer mais uma pergunta, doutor. O meu avô, pai do meu pai, ele morreu de câncer de próstata. Então, eu faço parte do grupo de risco, então. Faz sim. Você deve fazer a avaliação a partir dos 45 anos de idade e aí entender se precisa ou não fazer o exame, qual que é a ideia,
E uma das coisas que é importante da gente falar assim, por que entender se precisa ou não fazer o exame? Porque nem todo paciente que tem câncer de próstata precisa fazer cirurgia ou radioterapia ou quimioterapia. Existe uma modalidade de tratamento para o câncer de próstata que é chamado de vigilância ativa. Essa vigilância ativa é basicamente quando a gente faz um diagnóstico de um câncer de próstata que é tão bonzinho, mas tão bonzinho, que parece estranho, né? Falar um câncer bonzinho, mas tem, no caso do câncer de próstata, que ele pode levar 40, 50 anos para dar problema para o paciente. E aí você passa um diagnóstico de um câncer de próstata que vai levar 40, 50 anos para dar problema num paciente de 80 anos de idade. Eu estou falando que ele vai ter problema do câncer de próstata lá pelos seus 120, 130. Minha avó fez 100 anos no mês passado. Eu ainda não conheci ninguém por volta dos 120, 130 que estivesse super bem. Talvez tenha alguém aí nessa nossa live aqui, mas eu ainda não sei de ninguém com 120, 130 anos que esteja super bem a ponto de se preocupar com o câncer de próstata. Então, quando a gente faz um diagnóstico desse câncer que leva muito tempo para dar problema, a gente tem que analisar muito bem se deve ser feito um tratamento ou não, e a gente coloca esse paciente, por exemplo, num protocolo de vigilância ativa. É diferente do que quando eu faço um diagnóstico num paciente como esse de hoje, de novo, usando o exemplo do meu paciente de hoje, que tem 48 anos de idade, e o câncer de próstata dele era extremamente agressivo. E provavelmente, se a gente não fizesse nada, em 1 ou 2 anos ele teria metástase desse câncer de próstata, e se não fizesse nada, em mais 3, 4 anos, ele iria falecer do câncer de próstata. Então, é um paciente que eu estou falando que tem 48 anos, que a cirurgia que a gente fez hoje nele provavelmente foi curativa, a cirurgia dele foi excelente. Então, provavelmente, daqui a 1 ano, a gente faz um PSA nele, ele está completamente zerado, e é um paciente que vai viver para o resto da vida dele. A gente voltou ele para o estágio de não ter câncer, para a cura do câncer dele. Se eu deixasse esse câncer nele, provavelmente ele não chegaria nos 60 anos de idade, e aí eu não sei exatamente as características desse câncer de próstata que você mencionou do seu avô, mas é possível que ele tivesse como esse paciente. A gente sabe que tem... Esse paciente de hoje, eu estou usando ele de exemplo, que foi hoje de manhã, tá? Mas a gente sabe que tem cânceres de próstata bastante agressivos que são diagnosticados com pacientes de 70, 75 anos de idade. E na hora que a gente tiver um paciente de 70, 75 anos de idade, a primeira coisa que eu faço é esquecer a idade numérica desse paciente. E o que eu estou chamando de idade numérica? São 75 anos de idade. Porque tem paciente que chega no meu consultório com 75 anos de idade que ele pergunta onde ele pode amarrar a bicicleta. Então, ele foi de bicicleta no consultório. Eu não estou nem aí se ele tem 75 anos de idade. Quem vai de bicicleta para o consultório é uma pessoa que está muito bem, está ativo, está com uma expectativa de vida boa. Então, a gente vai fazer todos os tratamentos para ele. É diferente de um paciente de 60 e poucos anos de idade, é obeso, sedentário, que já tem infartado 3, 4 vezes, que tenha tido um derrame, que não se cuide, que fume. A expectativa desse paciente é completamente diferente. Então, por isso a importância da gente individualizar tanto a investigação do câncer quanto o tratamento. E aí sim a gente tem que avaliar. Então, para cada paciente tem que avaliar. Se é do grupo de risco? Sim. Então, a partir dos 45, eu preciso dar uma olhada. E dar uma olhada significa entender isso, expectativa de vida do paciente, o risco dele ter um câncer de próstata, sim ou não, e se ele for ter um câncer de próstata, se a gente vai tratar ou não. Porque se por acaso eu chegar à conclusão, e eu digo junto com o paciente, que se ele tiver um câncer de próstata, a gente não vai tratar, talvez ele não precise fazer exame. Então, é por isso que a gente tem que individualizar a investigação, o tratamento e muitas vezes até a informação. Então, o objetivo é divulgar que o câncer de próstata é uma doença bastante heterogênea, ou seja, um câncer de próstata ele pode ser muito bonzinho a ponto de não precisar de tratamento nenhum, e ele pode ser muito agressivo a ponto de, no meio de uma pandemia como essa que a gente está vivendo, eu continuar operando todos os dias
porque eu sei que tem, só que eu estou selecionando os pacientes que eu estou operando. A gente está operando pacientes com câncer de próstata avançado, ou com câncer de próstata agressivo, e que em pouco tempo pode trazer problema para os pacientes, porque a gente não pode ficar esperando o Covid dar trégua. Então, são casos que eu tenho que operar. E tem muitos pacientes que a gente fala assim, não, pandemia, nem vem, fica em casa. Em fevereiro o senhor volta aqui. Se a gente tiver muito desconfiado de alguma coisa, o senhor vai fazer um PSA no laboratório, num horário restrito, que não tenha ninguém, eu peço para ele colher ele na sua casa, me manda por WhatsApp, eu checo o exame, vejo se tem risco, não tem. Se não tiver, fique em casa e volta aqui só em fevereiro. E eu tenho feito muito isso com muitos pacientes. Então, por isso que a gente tem que individualizar, tá? A importância do Novembro Azul foi um Novembro Azul bem diferente. Até conversei bastante com a Luciana sobre isso. O Novembro Azul normalmente é um novembro puxado, né? Um mês puxado, que a gente atende um monte de gente que deixou a saúde passar. E a gente sempre tem que lembrar, acho que não lembro quem que falou isso no Oncodebate, que o novembro, o problema de ter o Novembro Azul é que faz com que as pessoas esqueçam do câncer de próstata nos outros 11 meses, né? Parece que só em novembro a pessoa pode ir no urologista. Não, o urologista trabalha o ano inteiro, tá? Então, talvez no Novembro Azul seja o mês de conscientização, mas marca aí na sua agenda que o mês para você é o mês do seu aniversário, por exemplo. Então, tem muito paciente que pega e vem na consulta no dia do aniversário ou na semana do aniversário. Então, eu digo, o novembro é azul para a sociedade, para a gente explicar para as pessoas. Mas cada um tem que ter o seu mês azul, que é o seu mês de cuidar da saúde, né? Então, sei lá, o meu mês é junho. Então, junho eu vou no urologista, vou no cardiologista, vou entender se está tudo bem, se eu preciso fazer algum tratamento, alguma coisa assim. E talvez o seu mês seja o mês logo que der uma trégua do Covid. Ou não. Então, isso é uma coisa muito individual, mas a gente precisa explicar. E o que eu estou falando é que o novembro já é um mês puxado, porque muita gente coloca em novembro essa questão de ir no urologista, fazer os exames, né? E o novembro de 2020 foi uma loucura, né? Por quê? Porque juntou o vale da pandemia, então a gente teve o primeiro pico, depois caiu, quando caiu o pessoal ficou meio sem saber o que fazer, quando começaram a anunciar a segunda onda, foi esse é o intervalo que eu tenho, vamos correr. E todo mundo queria fazer todas as avaliações, consulta, cirurgia, tudo junto. Por isso que as últimas 2 vezes que eu encontrei com a Luciana estava no centro cirúrgico. Mas a ideia foi essa, né? Usar o novembro exatamente para divulgar, mas lembrar nesse contexto de pandemia que as pessoas devem sim procurar atendimento, e por isso que até o Conselho Federal de Medicina liberou as consultas online. Então, as consultas online estão sendo fantásticas para isso, para a gente poder fazer uma triagem, para eu poder fazer o seguinte, não, peraí, você não precisa pegar um avião, pegar seu carro, atravessar a cidade, ou atravessar o estado e vir passar em consulta aqui, peraí, eu te mando os pedidos, a gente faz uma consulta online, eu mando os pedidos, o Conselho Federal de Medicina liberou a gente fazer receita de antibiótico, que era um negócio que todo mundo ficava, tenho que ir no médico para dar uma receita de antibiótico, é tão difícil. Hoje em dia a gente consegue fazer isso online, chega no celular, a pessoa usa um código na farmácia e já recebe o remédio. Pedido de exame, então, está muito mais fácil. Então, eu tenho usado muito isso, a gente faz normalmente a primeira consulta online, com o paciente em casa, com a esposa junto, com os filhos junto, para poderem participar. Então, se o paciente tiver alguma dúvida, as outras pessoas ajudam a entender, ou se o paciente quiser fazer sozinho, do celular dele, escondido no quarto, no carro, onde ele quiser, ele consegue fazer essa consulta, não tem nem que avisar ninguém, é tipo uma ligação de telefone, é um Zoom que a gente usa, igual esse que a gente está usando aqui, e aí a gente manda os pedidos de exame, o paciente faz o exame, manda para a gente online, e aí só depois eu falo assim, não, isso aqui está suspeito, é melhor você vir passar numa consulta presencial. Ou segue, deixa quieto, vem em fevereiro, vem em março, espera passar a onda, não vamos nos expor a riscos, tanto o paciente quanto o médico, equipe, todo mundo. Quanto mais, infelizmente, quanto mais as pessoas se encontrarem nesse momento, pior é para a saúde. Então, a gente tem que diminuir, sim, nesse momento, o encontro físico entre as pessoas. E daí a importância, né? Imagina só, para a Luciana e para a Tatuí fazer essa conversa, para ela talvez fosse mais gostoso, né? De poder ir reencontrar as pessoas, tudo. E para mim também, de poder conhecer vocês pessoalmente.
Mas já que isso oferece tantos riscos para a gente, para vocês e para todas as pessoas que estão ao nosso redor, nada melhor do que o Christian abrir aí o Zoom para a gente, convidar todo mundo, a gente se vê, a gente conversa, a gente tira dúvida e a gente faz isso de forma online. Então, a medicina também está usando essa ferramenta exatamente para poder tirar as dúvidas das pessoas, fazer consultas e entender para cada pessoa para que lado que as coisas têm que ir. Lu. Não, eu estou aqui, tô de olho para ver se o Fábio tem mais pergunta. Tem, Fábio? Então, doutor, eu tenho 51 anos e sempre fiz exame de sangue, né? Sempre o meu último deu muito baixo, o meu PSI. PSA. Então, Isso. a minha clínica geral, que eu sempre faço consulta a cada 6 meses, porque eu tenho um histórico na família de doenças hereditárias, então cada 6 meses eu estou fazendo exames para mim me monitorar. Então, Ótimo. como ela falou, você não está preocupante porque deu muito baixo, não deu nem o mínimo. Então, eu confio na palavra dela. Sim. Então, por isso, até agora não fui mais para frente, porque eu faço cada 6, 8 meses, estou fazendo consulta com ela, porque como a gente tem histórico familiar de doenças que a gente ganha de herança, que é um presente divino, então, acho que a minha maior preocupação é sempre estar monitorando. Mas eu gostei da sua explicação, para mim foi muito importante, porque eu gosto sempre de estar por dentro desse tipo de assunto, porque para mim eu acho que o preconceito nesse tipo de exame o homem tem que deixar de lado, porque a hora que a doença bate, não tem preconceito, o negócio o bicho vem pegando, porque eu acompanhei o meu avô em 83, quando ele faleceu por causa do câncer de próstata, foi complicado. O homem sofreu, morreu com 65 anos de idade, então foi complicado na época, porque ele se negava a fazer o tratamento, né? Então, quando ele foi fazer o tratamento, ele já estava debilitado, mas daí já não tinha muito o que fazer naquela época, 82, 83, os recursos eram mais escassos, não é tão hoje que está tudo assim simples de você se resolver. Eu falo que a pessoa só não resolve as coisas hoje se não quiser, porque tá aí, a medicina está aí. Importante se for no SUS ou no particular, eu acho que o atendimento vai ser do mesmo jeito, porque como nós sabemos que nem a mulher faz o seu exame periódico do Papa Nicolau, faz o exame assim, o homem também tem que tirar essa barreira, porque eu acho que o único bem maior do ser humano é a saúde. E a saúde, você não tem saúde, não tem dinheiro que compre ela de volta. Perdeu e é fim da picada. Você vai definhando, o dinheiro vai ficando, mas a sua saúde vai indo. Muito obrigado pela explicação, doutor. Gostei muito. Eu que agradeço, Fábio. Depoimentos como esse seu, eles são fundamentais para a gente. E não só para a gente, não digo nós, médicos urologistas, nós que trabalhamos com câncer, como eu e a Luciana, eu não sei se tem mais alguém aqui conectado que também trabalhe nessa área, mas nós, homens e nós, seres humanos, que vivemos em sociedade. Porque eu vou só contar mais um caso rapidinho de um paciente que eu atendi semana passada. Ele está com a cirurgia marcada para a semana que vem. Já tive ele passou de consulta várias vezes e ele tem um câncer de próstata bastante agressivo e na hora de decidir mesmo entre operar ou não, ele me perguntou seriamente, pediu para a esposa, filha saírem da sala, e ele me perguntou sobre as chances dele ficar com impotência sexual depois do tratamento do câncer de próstata. Cada vez menos a gente tem impotência sexual e incontinência urinária por conta do tratamento, porque o tratamento avançou muito nos últimos anos, com a cirurgia robótica, com a precisão de tratamento que a gente tem. Para esse paciente especificamente, eu falei que a chance dele ficar com impotência sexual era próxima de 100%. Isso por quê? Porque o câncer de próstata dele estava bastante avançado e, segundo a ressonância magnética que ele fez,
o câncer já estava cometendo os feixes nervosos, que são responsáveis pela ereção. Então, muito provavelmente, eu ia ter que tirar também, não só a próstata, como os feixes nervosos, e isso provavelmente iria fazer com que ele tivesse impotência sexual. Deixando claro que ter impotência sexual depois da cirurgia não significa que a pessoa não pode mais ter relações sexuais. São coisas diferentes. Ele não vai mais conseguir ter relações sexuais sem auxílio de remédios, de tratamentos. Existem vários e vários tratamentos. E hoje em dia, independente da idade, da saúde da pessoa, se aquilo for importante para ela, dependendo do grau de importância que o sexo tiver para essa pessoa, a gente consegue sim, através de comprimidos, injeções ou eventualmente próteses, fazer com que a pessoa volte a ter relações sexuais. A questão é que esse paciente, especificamente, ele não aceitava, para ele falou assim, não, eu não aceito, não quero de jeito nenhum precisar de injeção e de prótese. Então, quanto tempo eu tenho de vida se eu não fizer a cirurgia, doutor? Difícil responder isso, viu, Fábio? E eu estou usando esse caso, por quê? Porque é um paciente jovem, ele tem 54 anos, se eu não me engano, com câncer bastante agressivo, e a gente tem algumas ferramentas para estimar mais ou menos o tempo de sobrevida, o tempo para ter metástases, o tempo para falecer. Então, para ele, eu calculei mais ou menos que em 2 anos, se ele não fizesse nada, ele teria metástase do câncer de próstata dele, e a partir do momento que aparecesse uma metástase, talvez em 4 anos ele viria a falecer. E ele parou, ouviu, e ele falou assim, acho que tá bom para mim, mais 6 anos e aí eu morro? Acho que tá bom. Eu fiquei assustado e expliquei para ele, e eu queria que você, Fábio, contasse para ele como é que foi que você acompanhou o óbito do seu avô. Porque eu fiquei tentando explicar para ele que o óbito do câncer de próstata não é desligar, não é tipo um infarto, uma coisa que a pessoa está super bem e no caso dele ele continuaria tendo as relações sexuais dele pronto e de repente de uma hora para outra ele ia morrer e ia parar essa história. É uma morte doída, é uma morte que sofre não só o paciente, como os familiares, as pessoas que estão em volta, tem dor, tem uma série de coisas que nem cabe a gente ficar falando aqui, mas quem viveu não deseja isso para as outras pessoas. Então, não é uma morte tranquila, é uma morte muito sofrida, é uma morte muito ruim. E o que eu falei para ele foi assim, se o senhor não quiser fazer a cirurgia, tudo bem, eu estou aqui para te orientar. A gente tem outros tratamentos, tem radioterapia, tem quimioterapia, tem hormonioterapia, tem uma série de coisas. E a resposta dele foi, mas doutor, esses tratamentos eles também não vão me deixar com impotência sexual? E eu parei e falei, realmente, o senhor está certo, vão, porque o câncer está cometendo nervo. Então, infelizmente, se fosse mudar alguma coisa no caso dele, seria ter feito o diagnóstico antes, porque daí eu teria feito o diagnóstico no momento em que o câncer não estava cometendo os feixes nervosos e provavelmente a gente conseguiria tratar o câncer de próstata sem causar a impotência sexual para ele, ou com mínima chance de causar uma impotência sexual. Então, e aí eu fiquei nesse meio do caminho. Então, o que eu fiz? Depois de uma consulta de quase 2 horas com ele, eu encaminhei ele para um colega que só trata da parte de medicina sexual. É um colega que ele é urologista, assim como eu, ele trabalha comigo no meu consultório. E hoje em dia, nem sei se você sabe disso, Luciana, todos os meus pacientes que vão operar câncer de próstata eu encaminho para passar com esse médico antes e depois, porque nas minhas consultas eu fico tanto tempo com o paciente, com os familiares, explicando sobre o câncer, necessidade de tratamento sim ou não, riscos, benefícios, tudo isso, que às vezes parece que a gente não dá importância para a parte sexual. E a parte sexual, para muitas pessoas, é tão importante quanto, ou até mais do que o tratamento do câncer, como esse paciente que eu estou usando de exemplo para vocês. E aí esse paciente passou de novo com esse outro médico que eu falei para vocês, e ficou mais 1h30, 2 horas em consulta também, explicando só como é que funcionava a questão da prótese, a questão da injeção, que eram coisas que ele tinha muito preconceito.
que ele fala assim, não, eu imagina que eu vou colocar uma prótese, imagina que eu vou não sei o que. Eu falei, não, por que imagina? Dependendo da importância que isso tiver na sua vida, talvez essa seja a sua alternativa. Talvez seja que devolva para o senhor, para a sua esposa, a vontade de viver, a vontade de se tratar, a vontade de se curar. Então, a gente tem que analisar caso a caso a importância do tratamento, o que é importante para cada pessoa e como médico, tentar explicar para os pacientes, e como médico, e agora todo mundo que está aqui nesse grupo, ouviu um relato seu, Fábio, de uma experiência que você passou na sua família, que traz para a gente informações importantíssimas, né? Então, cada pessoa que passa por isso, eu tento absorver essa história e entender para poder passar para os outros pacientes que não é uma morte tranquila, é uma morte dolorosa, é uma morte que pode afetar não só o paciente, mas as pessoas que estão em volta dele. E que se a gente puder evitar isso, nossa, fantástico. Acho que esse é o grande objetivo de todo o trabalho que a gente faz, é evitar o sofrimento do paciente e das pessoas que estão em volta, e que elas possam multiplicar essa informação e propagar essa informação para o maior número de pessoas, para que a gente possa beneficiar o maior número de pessoas, para que quando alguém ouve falar sobre câncer de próstata, deixe de ser uma coisa temível, deixe de ser uma coisa, meu Deus, que horror, ele teve um câncer de próstata, não, que seja assim, ele também está com câncer de próstata? Tranquilo, o meu vizinho também teve um câncer de próstata, ele fez o diagnóstico lá na fase inicial, tratou, está super bem, está aí, ó. Aí você vê o cara correndo na rua, eu falo correndo na rua porque um paciente meu que me mandou uma foto 6 meses depois da cirurgia, que ele ganhou a corrida lá, a maratona que ele foi correr. Óbvio, não são todos os pacientes, mas a gente tem dos dois lados, né? Então, era um paciente que ele queria operar logo, quanto antes, para ele poder voltar a correr. Teve umas pacientes que mandou mensagem essa semana, acabou de operar, eu preocupado se ele ia estar bem, se não ia estar bem. Ele falou, doutor, tem uma pergunta que está me incomodando muito. Pois não, pode falar. Falou, quando eu posso voltar a tomar cerveja? Eu falei, nossa, o senhor está ótimo, então, que maravilha, pode voltar na semana que vem, tá tudo bem. Então, assim, para cada pessoa, as coisas têm uma importância. E o nosso papel é exatamente esse, entender a importância dessa pessoa, o que ela quer da vida, o que ela pretende, e aí a gente dá as orientações baseadas na nossa experiência, no nosso conhecimento, para a gente decidir o que é melhor. Bom, gente, quem tem mais pergunta? Não sei, Christian, como é que você está aí de tempo? Olha, eu estou processando aqui as informações, muito boa, né, a palestra do Dr. Arnaldo, essa conversa, esse nosso bate-papo aqui, muito esclarecedor. Eu acho que é um assunto, né, muito pertinente, né, para todos nós, em qualquer época, e com certeza também entrando nessa questão sexual, eu acho que é importante, porque muitas dúvidas podem existir na cabeça das pessoas, né? A gente convive aí com muitos fatos e fakes, então a gente precisa sempre ser bem orientado, né? E momentos como esse acrescentam muito. Tenho certeza que na vida de cada um de nós aqui que tá assistindo. E deixa aí aberto os companheiros que queiram fazer aí, nós estamos partindo para o fim, mas os companheiros que queiram fazer ainda alguma observação, alguma pergunta, tem alguma dúvida, fica aberto Christian, aí, companheiros. Pois não, Valdir? Pois não. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu fiquei ouvindo aí, depois eu fiquei pensando, por que eu não fui neurologista antes, cara? Apesar de eu ter ido antes dos 50, primeira vez um amigo meu falou, pô, eu tô indo neurologista. Eu falei, cara, será que eu consigo passar no neurologista? Eu lembro que eu tinha 49 anos, eu falei, antes de 50, e nem comentar na empresa, mas nem pensar, só que os caras já sabiam que a pessoa ia para o neurologista. Eu falei, puta, mas saímos em 3, um de 44, esse de 51 e eu de 49. Eu falei, tá bom. A expectativa, você vai conversando no carro e um tirando um barato do outro para quebrar o gelo, isso é natural, né? Faz parte. E o outro contando como é que foi as passagens, falou, eu tenho histórico na família, e tranquilo, e nós estamos lá. Rapaz, vai dando um calafrio para a gente chegando, e o doutor chegou, boa tarde a todos, tudo bom? Beleza, e passamos 3 lá, e ele explicando, nossa, muito bacana o doutor, aí falando, né, que tem tudo isso que o doutor comentou com a gente, que depois eu fui também me informar em outras ocasiões,
mas deu todo tipo de informação possível. E depois eu falei para minha mulher, quando você vai no neurologista? Aí eu fiquei depois pensando aqui comigo na palestra agora, aqui, eu falei, poxa, eu sou maratonista. Aí eu falei, eu nunca cuidei muito da saúde devido a isso aí, cuidei bastante da qualidade de vida, esqueci, abandonei um pouco a saúde. Aí eu fiz o quê? Escrevi maratonista no lado e coloquei urologista, cardiologista, eu sempre fui, dentista, dermatologista. Aí eu fiz uma apologia, eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu fiz o RAPA. Urologista eu deixei isso lá embaixo. Isso aí tem jeito, é um mito que a gente tem, não adianta. Mas vendo toda essa fala do doutor, fantástico, cara, isso a gente tem que multiplicar, tem que incentivar mesmo. E assim como eu fiz com o corredor que corre comigo, que eu falei para você que eu corro dia sim, dia não aqui, o treino hoje não foi dia da corrida. Quando você me perguntou se choveu aqui, ainda bem, porque amanhã é que eu treino. Falei para ele, aí, Guigui, 46 anos, né? Ó, estive lá no meu neurologista, ó, sensacional, hein? É mesmo? Ó, e eu falo para você, eu já vou há 2 anos já. Falei, parabéns, agora você explica para o próximo corredor que você quiser, vai multiplicando a informação, que isso é um ato que a gente tem que pegar como costume da gente. Isso aí, nossa, é importantíssimo os depoimentos do companheiro aí e as colocações do doutor, né? Fantástico, tem que quebrar o gelo e aproveitar esse momento que nós estamos em pandemia, isolamento, que abriu o WhatsApp e informação para todo lado. Novembro Azul, nunca vi tanta informação, isso que o doutor falou aí, tanta informação no WhatsApp, só que informação só não basta, né? Só tem que aprender e tem que ir, tem que saber o caminho. O endereço do urologista tem que ser igual ao endereço do bar, o cara tem que saber, ele vai sozinho lá, entendeu? É isso aí que o doutor falou, parabéns, fiquei maravilhado aí pelas colocações, é isso aí mesmo. Temos que incentivar os nossos amigos. Fantástico. Que bom, obrigado, Valdir. Obrigado pelo depoimento. Acho que são esse tipo de resposta que a gente quer ter, né? A conscientização, não só para cada um que está ouvindo, mas de exatamente multiplicar, né? A gente sabe que se cada um passar por uma pessoa, essa informação chega longe, e saber que isso é uma coisa que não precisa ser divulgada. Achei interessante isso que você falou de irem os 3 juntos ao urologista, né? Tipo, hoje nós vamos no bar? Não, hoje nós vamos no urologista. É urologista. Centro Médico de Urologia aqui do Ibirapuera. CEMU, né? Eu falei, quantos fosse hoje? Fantástico. Então, dá para fazer isso. Mas também, se a pessoa não se sentir à vontade, quiser fazer por si só, individual totalmente, sem nem explicar nada para ninguém, perfeito, está cuidando da saúde dela, né? Então, acho que é isso aí, perfeito. Não, com certeza, não, maravilha, parabéns. Que bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiserem... Valdir, só essa história do bar, ó, não pode todo dia no bar, hein? Não, mas é bom, muito legal. Muito bacana. E eu estou aqui que minha sogra teve um acometimento aí recentemente, nós estamos aqui, né? Eu sou vizinho e eu fiquei aqui com eles aqui. Meu sogro, foi um grande incentivador. Eu falei, meu amigo, eu estou descendo para o Santa Marcelina, porque eu moro a 500 metros do Hospital Santa Marcelina, aqui em Itaquera. Eu falei, sogrão, estou indo, hein? Obrigado esse apoio, essa moral. Estou indo lá. Quando voltei, eu falei, ó, se eu soubesse, eu tinha sido do seu conselho anteriormente, ó, o Valdir com 57 anos de idade. Aí eu falei, agora tranquilo, tá tudo sob controle. O médico falou, parabéns, cara, é isso aí. A qualidade de vida não precisa nem falar, né? Que é um complemento, né? Mas ainda bem que eu não bebo, não fumo e pratico atividade há 45 anos. Bom? Agradeço, companheiro Valdir, pela participação. Nós já estamos encerrando. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, rapidamente? Maria, Christian. Oi, pois não. Eu sou mulher, mas posso fazer, né, Luciana? Pode, claro. Não, que eu fico... E o doutor explicou tanta coisa, muito boas explicações, mas eu fiquei assim ainda numa dúvida aí. Um paciente tem um problema, tem câncer de próstata, ele tem que fazer a cirurgia como o doutor explicou, ele vai lá, faz a cirurgia, tira toda a próstata, aí passa um tempinho, ele vai lá e faz o PSA. O PSA dá bem baixo, o doutor fala, olha, esse PSA está muito bom. Aí passa um tempinho, ele volta para o acompanhamento. O PSA começa a subir. E aí, doutor? Por quê?
Isso se chama recidiva do câncer de próstata. Toda vez que a gente... Bom, obrigado pela pergunta, Maria. Acho que isso é super importante e faz parte de todas as nossas estatísticas. Por que eu estou falando de estatística? Quando a gente fazia um diagnóstico de câncer no passado, e muito a gente fala até hoje que estamos buscando a cura do câncer, quando a gente faz um diagnóstico da fase inicial do câncer de próstata, a gente tem tratamentos que chegam a mais de 90% de chance de cura. O que isso quer dizer, 90% de chance de cura? Quer dizer que 10% não curou com a cirurgia. E esses 10%, eventualmente, são casos que precisam de tratamento complementar. Então, usando novamente o exemplo desse paciente que eu falei que estava super preocupado com a parte da função sexual, os exames dele estavam mostrando que o câncer já estava para fora da próstata, acometendo os nervos que são responsáveis pela ereção, mas ele ainda não tinha metástase. Então, o câncer dele não tinha espalhado para o corpo, mas tinha um acometimento local na próstata bastante extenso. Nesses casos, a gente sabe que a chance da cirurgia sozinha curar o câncer é muito mais baixa do que quando ele está num câncer pequenininho, como aquele do desenho que eu mostrei para vocês. Então, para esse paciente, muito provavelmente, na hora que a gente fizer a cirurgia, o PSA dele vai cair para um nível bem baixo, como mesmo que a senhora falou, mas pode ser que o PSA continue um pouco mais alto, exatamente porque o câncer já saiu um pouquinho da próstata e está acometendo os tecidos vizinhos. Mas, doutor Arnaldo, por que então o senhor não pega e não tira todos os tecidos? Porque aí a cirurgia se torna muito mais agressiva e o benefício da cirurgia não justifica o dano causado por ela. Então, a nossa ideia com a cirurgia é, se o câncer estiver restrito na próstata, realmente fechadinho, pequenininho, a gente tira a próstata e vai acompanhando com o PSA, tendo uma chance de aproximadamente 90% de só a cirurgia resolver. Se o PSA começar a subir de novo, é sinal de que alguma microcélula de câncer está acometendo algum tecido fora da próstata e a gente precisa fazer um tratamento complementar. E esse tratamento pode ser radioterapia, pode ser hormonioterapia, pode ser quimioterapia. Aí vai depender muito de onde estiver acometendo, do nível do PSA que a gente está falando e do tempo que a gente levou para fazer esse diagnóstico. Então, basicamente, quem tirou a próstata, o PSA tem que estar zero. Se o PSA não tiver zero, é porque tem alguma célula ainda nesse paciente, ou de próstata benigna que sobrou ali depois da cirurgia, ou de câncer de próstata que espalhou, ficou grudado, guardado em algum lugar e está querendo começar a se manifestar novamente. Então, é por isso que quando a gente faz um tratamento, seja ele cirurgia, radioterapia, seja ele qual for, a gente não pega, faz o tratamento e dá tchau para o paciente. A gente tem que continuar acompanhando durante alguns anos, exatamente para ver se esse câncer não volta, se ele não aparece em algum outro lugar. E no caso da próstata, a gente faz isso com o PSA. No caso de câncer de rim, por exemplo, dona Maria, o que a gente faz é tomografias de controle. Mesmo que a gente tire um câncer de rim, que a gente saiba que está tudo lindo, veio com margem negativa, ou seja, saiu todo o tumor, o rim está funcionando, está maravilha. A gente não precisa acompanhar? Precisa sim. A gente tem que ficar fazendo exames de sangue, ficar fazendo exames de tomografia para ver se o câncer não volta, ou no mesmo lugar, ou em algum outro lugar. Então, a ideia é exatamente essa, fazer um acompanhamento, mas, só deixando claro, se o PSA estiver subindo depois da cirurgia, é sinal de que o câncer pode estar voltando. E aí a gente precisa fazer um tratamento complementar. A vantagem é que se a próstata já não estiver lá e o PSA estiver baixinho, começando a subir, a gente consegue fazer mais um tratamento também com intenção curativa. Então, é só um tratamento complementar, mas que tem a intenção de curar, de zerar completamente o PSA e aquilo não ser mais um problema para o paciente e diminuir até tentar chegar o mais próximo de zero
a chance desse paciente ter metástases do câncer de próstata e tudo aquilo que a gente conversou já sobre o tratamento, o câncer de próstata avançado, o óbito e tudo isso, tá? Deu para entender? Obrigada, doutor. Deu. Obrigadão. Imagina. Eu agradeço, viu, doutor, pela sua paciência, pela sua disposição conosco. Quero externar aqui a nossa gratidão. A gente fica muito contente de ter um profissional como o senhor aqui conosco, no nosso ambiente virtual. Agradeço a Luciana pela parceria, pela disposição, pelo desprendimento também conosco. Nós temos, né, somos cada um na sua atividade também responsáveis por trazer informações para as pessoas, então somos companheiros e trabalhamos com o voluntariado, somos multiplicadores. Tenho certeza que nós vamos guardar muito, processar ainda na cabeça tanta informação, mas vamos transmitir isso. E muito obrigado, viu, doutor? Acho que imagina. Eu que agradeço mais tempo uma vez, precioso. Cristian. Que bom. E uma coisa que eu sugiro aos meus pacientes e estendo isso a vocês também, eu sei que é muita informação. Muitas vezes a gente sai de uma conversa como essa falando, bom, agora eu já sei tudo sobre câncer de próstata, mas daí você vira a esquina, alguém te faz uma pergunta e fala, opa, isso aí eu não sei, o doutor falou alguma coisa, mas eu não entendi. Então a minha sugestão que fica aqui, para quem não acessou ainda o site do Instituto Oncoguia, que faça isso. Todas essas informações que a gente falou aqui, elas estão no site do Oncoguia. Elas são escritas, elas são textos muito bons, muitos deles com desenhos, com figuras que a gente consegue esclarecer. É óbvio que em textos não é muitas vezes tão fácil de entender quanto a gente falando aqui, mas eu sugiro que quem não acessou ainda acesse o site do Instituto Oncoguia e busque essas informações, que vai ter muita coisa valiosa lá para vocês poderem difundir também. Deus lhe pague, viu, doutor? Obrigado Amém. mesmo. Obrigada, Luciana, obrigado, viu? Imagina. Que bom estar aqui de novo com vocês. E se cuidem aí, tá? Agora, muito cuidado aí com uma possível chegada de segunda onda, né, Arnaldo? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso papo. Muito obrigada, né, pela audiência. E até breve, então. Parabéns aí vocês, viu? Maravilha. Obrigado, pessoal. Que bom. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa é só avisar. Tem gente com a máscara do Oncoguia ali já, hein? É uma máscara especial, Arnaldo. Olha que especial. Que legal, Todo que mundo legal. Tá todo mundo. Que legal, que legal. Parabéns aí pela iniciativa. Uma boa noite para todo mundo. Qualquer coisa, a gente tem os contatos. Só falar com a Luciana, a gente tem os contatos também de todo mundo. Obrigado, doutor. Obrigado, Luciana. Doutor, valeu. Companheiros, obrigado pela presença. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado, hein? Valeu, obrigada, doutor. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, boa noite a todos. Se cuidem, hein? Boa noite. Tudo bom? Tchau, tchau. Boa Obrigado, noite. Marquinho. Luciana. Obrigado. Valeu. Obrigada. Boa noite a todos aí. Obrigado. Fiquem na paz. Amém. Amém.